Antônio Oliveira finalmente é técnico do Corinthians. Ele vai poder estar estreando contra a Portuguesa. Vou estar falando sobre o técnico e as suas tratativas. Também qual time que ele pretende para o jogo de amanhã. Situação de Gustavo Henrique, Matheus França, o Mateuzinho e também o meia Igor Coronado. Salve corintiano, salve corintiana. E aí, anti-Corinthians, belezeira? Pessoal, estamos quase chegando, hein? Os 100 inscritos, já estão passando aí de 60. Então eu conto com você para poder estar divulgando, compartilhando, falando sobre o canal, ajudando a gente, dando essa moralzinha. Então compartilhe com seus amigos, nos seus grupos, seus familiares, para a gente poder chegar a 100 inscritos e aí sim poder sortear uma camiseta, independente do time. Se você quiser uma camiseta do seu time de coração, a SW Grife Esportiva vai estar te presenteando, ela que apoia o canal nesse trabalho que nós temos. Antônio Oliveira finalmente bidou. Que loucura, gente. Ontem, porque assim, a inscrição na CBF, ela tem que ser até às 19 horas, de dias úteis. O Antônio Oliveira, ele teve a sua documentação registrada no BID às 18 horas 59 minutos e 56 segundos. Gente, o que isso poderia causar no jogo de amanhã? Assim, poderia dar ruim de um jeito fenomenal. Por quê? Na sexta-feira, ontem, o Augusto Melo demitiu o Thiago Kozlowski. Ele fazia parte da comissão efetiva do Corinthians, né? Porém ele é do grupo do Mano Menezes, que faz parte da panelinha do Andrés, do Ilho, fazem parte dessa patota. Com isso, o Augusto Melo, após o jogo contra o Santos, apesar do Corinthians ter jogado melhor no segundo tempo, o Augusto Melo percebeu assim que o Thiago Kozlowski não estava tendo o controle do time. Né? Percebe-se que quando o time tomou um gol, virou uma bagunça, o time ficou totalmente perdido, ele não soube o que fazer, arriscou muito com a substituição que ele fez, apesar de ter melhorado, mas foi um risco. Né? Como eu já falei no vídeo do jogo Santos e Corinthians, o Thiago Kozlowski correu um risco enorme de tomar a goleada. Tanto é que teve uma cabeçada que quase foi gol que o Cássio defendeu e uma bola na trave. Então o resultado poderia ter sido ainda mais catastrófico. De qualquer forma, o técnico foi interino, né? O técnico foi demitido e aí o Corinthians não tinha quem colocar no domingo contra a Portuguesa. Por quê? O Danilo, ele que é o técnico do Sub-20, ele está de férias, né? Ele que foi campeão pela Copa São Paulo Juniores, ele está de férias. E aí o Corinthians não tem quem colocar. Ia colocar quem? O Sub-17, Sub-16, Sub-15? Não tem. Como que vai pegar um profissional que tem uma tratativa com Sub-17, que não tem experiência com jogadores estrelão? Então, a situação do Corinthians poderia ter sido pior. De qualquer forma, o Corinthians ele só podia anunciar a contratação
do Antônio Oliveira depois que resolvesse uma situação com o Mano Menezes. O que acontece? O pré-cadastro do Antônio Oliveira no BID, na CBF, já estava pronto. Só que precisava resolver a tratativa com o Mano Menezes, a rescisão com o Mano Menezes. Para isso, o Corinthians tinha que acertar o acordo, né, que o senhor Duílio deixou, né, a herança maldita que eu venho falando. O Mano Menezes, a multa que era para o Mano Menezes, o pessoal estava falando de 20 milhões, mas não. A multa é de 11 milhões e 800 mil reais, que férias, os tempo trabalhado, tinha a multa, e o Mano Menezes tinha avisado que ele não ia prejudicar o Corinthians. Com isso, a staff do Mano Menezes falou, não, tudo bem, você não quer prejudicar o Corinthians, mas a gente quer ter as nossas garantias. Então, a proposta que foi apresentada para o Corinthians, do Mano Menezes, é que que o Corinthians pagasse pelo menos a metade, e a outra metade fosse pagando mensalmente com a garantia. E o Corinthians tem ainda o pagamento do Murilo. O Murilo, pois é, o zagueiro, que hoje joga na Inglaterra. Ele que pelo terceiro mês consecutivo é o melhor jogador da Liga Premier. O cara tá deitando lá na Inglaterra. E já tem outros times maiores que já estão interessados no Murilo. De qualquer forma, o time inglês vai estar fazendo pagamento no meio do ano. E o Corinthians ofereceu esse pagamento como garantia para o Mano Menezes. Então, o Mano Menezes deu ok, tudo bem e tal. E aí foi a corrida contra o tempo. Por quê? O Corinthians não podia pagar o Cuiabá antes de acertar com o Mano Menezes. Para o Corinthians poder acertar com o Cuiabá, tinha que ser feito uma parte do pagamento para o Mano Menezes, né? Resolvido primeiro a situação, o acordo, né? Fazer o acordo, fechar o acordo, fazer o pagamento para o Mano Menezes da metade, e aí sim poder fazer o pagamento da multa do Cuiabá. A multa do Antônio Oliveira é de R$1.040.000. Para o Corinthians é uma renda de um jogo. Mas tinha toda essa tratativa. E aí eu fico me perguntando, gente, como que o diretor financeiro do Corinthians tinha que quebrar a cabeça? Porque assim, início de mês, tem que fazer pagamento de funcionários, tem pagamentos das suas despesas fixas, né? O Corinthians não é só um time, é um clube, então tem tem o remo, tem basquete, tem futsal. Imagina a cabeça desse diretor. E agora, o que eu faço? Quem eu pago primeiro? E aí o Augusto Melo falou, prioriza o Antônio Oliveira. Resolve essa situação do Mano Menezes, paga o Cuiabá e depois a gente resolve com o restante. E foi o que aconteceu. O Corinthians foi lá, pagou a metade para o Mano Menezes, emitiu o acordo para a Federação Paulista, a Federação Paulista deu o aceite. Como a documentação do Antônio Oliveira já estava quase pronto, né? Já estava pronto, só aguardando mesmo o pagamento para o Cuiabá. Fez o pagamento do Cuiabá, aí sim deram entrada no BID. E por incrível que pareça, foi registrado às 18 horas 59 minutos e 56 segundos. Olha, corintiano sofre. Graças a Deus, deu tudo certo. Como sempre eu digo, né? Sou corintiano, graças a Deus. Porque do coração a gente não morre. Com isso, o Antônio Oliveira ontem já treinou o time, né? Já esboçou o que ele quer. Ele disse que para esse jogo contra a Portuguesa ele não vai mexer, ele vai manter. Meu Deus do céu, será Maicon e Yuri Alberto. De qualquer jeito, vamos ver. A Portuguesa também está bem fragilizada. Também, se perder para o Corinthians, entra na zona de rebaixamento. Se perder não, vai perder. Vai perder, se Deus quiser. O Corinthians vai jogar bem amanhã.
e vai trazer não, né? Vai levar os 3 pontos na Neoquímica Arena. O técnico da Portuguesa e toda a sua comissão também foram demitidos na quinta-feira. Ontem a Portuguesa anunciou o Pintado, né? O Pintado, que foi jogador de São Paulo, também foi treinador de São Paulo. Então ele vai estar à frente do time da Portuguesa no domingo, que também não está lá aquelas coisas, tá, gente? O time da Portuguesa também está ali naquela região do desconforto. O Corinthians está na frente do Santo André, apesar que a Portuguesa tem um jogo a menos, mas é um jogo contra... agora não me recordo se é contra o São Paulo ou se é contra o Palmeiras. De qualquer jeito, o Corinthians tem essa vantagem a seu favor. Então é hora de pau no gato e fazer um bom jogo e pelo menos fazer alguns gols, né? Até mesmo para poder desencantar o Yuri Alberto, já que ele fez um gol contra o Santos, fez um gol contra o São Paulo. De qualquer forma, a gente faz voto para que o Corinthians possa ter um bom jogo. Bom, os auxiliares técnicos do Antônio Oliveira, deixa eu pegar aqui. Bom, o primeiro que foi citado é o Bruno Lazzaroni, exatamente. O Bruno Lazzaroni, que é filho do Sebastião Lazzaroni, ele que foi o técnico da seleção na década de 90. O Bruno, ele chegou a ser jogador, né? Também foi treinador do Botafogo, interino, mas ele foi treinador do Botafogo, trabalhou muitos anos lá no Botafogo. O outro também é o Bernardo Franco, né, que é onde o Antônio Oliveira conheceu ele que foi treinador da base do Atlético Paranaense, que é onde se conheceram. Também tem o Diego Favarin, né, ele que tem experiência no futebol paulista e já vem desde lá do Cuiabá com o Antônio Oliveira, e também o preparador físico Felipe, não, perdão, ele é analista de desempenho, Felipe Zilio. Então ele traz esses 4 profissionais, né, uma comissão técnica de 4 profissionais. Os portugueses, eles têm mesmo esse hábito de ter bastante gente na sua comissão técnica, né? O Abel Ferreira mesmo, acho que tem 6 portugueses. O Vitor Pereira também veio com uma comissão técnica, acho que foram 3, Jorge Jesus, enfim. De qualquer forma, o Antônio Oliveira, essa comissão técnica, são de brasileiros. Então tem uma vantagem de poder estar trabalhando com o time brasileiro, apesar de que nós temos alguns estrangeiros, que é o caso do Matias Rojas, Romero, Rodrigo Garro, Diego Palacios, Félix Torres, mas isso também não significa nada, né, gente? Porque independente da língua, o entendimento é o futebol e o futebol é o que importa. Bom, como eu disse, o Antônio Oliveira ele vai manter o mesmo time, então será Cássio, né, no gol, Fagner na lateral direita, já que o Léo Maná ainda é muito jovem, e Matheus França. Então, Matheus França, o Corinthians já pagou os 4, já fez o acordo, né, já pagou a entrada do Matheus França, só que o Corinthians está tomando todo o cuidado possível para não cometer o mesmo erro da outra vez. Então, o Corinthians só vai anunciar o Matheus França depois que ele tiver com o nome escrito no bid. Aí sim, o Corinthians anuncia o Matheus França. Gente, que loucura. É só no Corinthians que acontecem essas coisas. E aí fica uma incógnita, porque com o pensamento do Antônio Oliveira, o pessoal comenta que ele pode até trazer o Matheus França ou para o meio, ou como atacante de ponta, né? Já que o Corinthians ele tem essa deficiência, porque o Gustavo Silva ainda não está totalmente recuperado, e o Wesley não é jogador para 90 minutos, é um garoto, ainda está ganhando minutagem, apesar de que toda vez que ele entra, ele causa um forfé, né? Ele causa um salseiro. De qualquer jeito, ainda não está pronto. E aí, quem sabe, talvez o técnico possa usar o Matheus França aí até mesmo como um ponta. Aí na zaga tem
Eu falei do Cássio, Fagner, aí vem Félix Torres, né, titular absoluto, apesar da sua desatenção no gol contra o Santos, mas né, joga muito bem, é um bom jogador. Do outro lado está o Caetano, né, o Gustavo Henrique, ontem ele fez um treino muscular, né, treinou carga com todo o time do Corinthians, está ainda se recuperando. Ontem ele sentiu um desconforto, né, mas nada que compromete. Então o Gustavo Henrique ainda está, né, se preparando para poder voltar para o Corinthians. Ele também, eu tenho certeza que é titular absoluto nesse time do Corinthians, né, já que Caetano é muito jovem, né, ainda muito imaturo, toma algumas decisões erradas. E o Gustavo, gente, olha, eu comparo ele ao Davi Luiz, né? É doido, 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 doido. O Raul Gustavo, ele tem um parafuso a menos. O camarada é estabanado, é desengonçado, é muito desesperado, enfim. O Raul Gustavo não é jogador para tá sendo titular no Corinthians. Ele pode ser aí um reserva aí, né, de entrar em alguma situação que algum zagueiro esteja machucado. Então, com isso, o Raul Gustavo dificilmente vai ter oportunidade no time do Corinthians, ainda mais com o Antônio Oliveira, que é um técnico mais pragmático, né? Na lateral esquerda vem o Hugo, já que o Diego Palacios está afastado, né? Está no departamento, ele que teve um problema de menisco, né? Então ele vai ficar aí pelo menos mais quase 2 meses, hein, gente? Pelo menos umas 5, 6 semanas afastado aí do campo. Então a gente faz voto para que ele possa se recuperar o quanto antes e poder estar jogando no Corinthians. Com isso, o Matheus Bidu recebeu uma oportunidade, né? Já que o Diego Palacio vai ficar afastado. Só que tem uma questão. O Matheus Bidu, ele não está inscrito no Campeonato Paulista. Então, nessa fase de grupos, o Matheus Bidu não vai poder jogar. Só que tem o Vitor Mer, só que ele também está em negociação para renovar o contrato, já que ele recebeu uma sondagem do Bayern de Munique. Então o Corinthians está se antecipando, porque o contrato dele vence no meio do ano. Então o Corinthians quer renovar o contrato, colocando uma multa bem pesada, né? Já que é um jogador promissor, né? É uma promessa, jogou muito bem a Copa São Paulo, tanto ele como o Bidon também, que é outro meio de campo. Mas, por enquanto, o Corinthians quer preservar o jogador. Na lateral esquerda, no meio de campo, sem novidade, que é Rodrigo Garro, Maicon. Aí fica Yuri Alberto, Romero. Aí fica faltando a questão do ou o Gustavo Silva ou o Wesley. Então, com isso, o Corinthians vai a campo com o time tradicional, né? Tem o Ranieri também, que é o jogador titular absoluto, ele que já jogou com o Antônio Oliveira no Cuiabá. Então, essa é a formação que o Antônio Oliveira irá levar a campo amanhã contra a Portuguesa. Matheus França, como eu expliquei, está nessas tratativas finais. O Corinthians está tomando todo o cuidado para não cometer o mesmo erro da outra vez. Então, quando ele tiver com o nome escrito no bid, o Corinthians anuncia. Ele ainda continua lá no Rio de Janeiro, está lá no Flamengo, né? Mas assim que sair o registro dele, ele vem para São Paulo, ele que já está, inclusive, inscrito no Campeonato Paulista. Tá bom? Para você ver como que o Corinthians meteu pés pelas mãos. Na verdade, ele tem uma pré-inscrição. Então, o nome dele consta lá, mas a documentação ainda não foi apresentada. Assim que o registro dele sair no BID, o Corinthians apresenta na Federação Paulista. Igor Coronado. Gente, eu vou estar fazendo um vídeo sobre esse atleta, Igor Coronado, um jogador de 31 anos, ele que é um meia armador, é um meia muito criativo, bem habilidoso, só que assim, ele jogou em times da segunda divisão na Itália, né, estava lá no time da Arábia Saudita, o Ittihad, que é o mesmo time do Benzema. Só que assim, os times da Arábia não são referência.
Mas é o tal negócio. O cara, quando é bom, independente de qual liga ele está jogando, ele é o diferencial. A gente vê aí, por exemplo, o Messi, Suárez lá na Liga Americana, tem aí Neymar, Cristiano Ronaldo, Mané, enfim, todos esses atletas que estão jogando no Oriente Médio. E o pessoal critica muito o campeonato. Eu mesmo, particularmente, eu não assisto, eu vejo um jogo ou outro, né? Eu vejo muitos lances, mas ver lances é uma coisa, assistir o jogo é outra. Só que eu vou falar para você que eu assisti acho que 2 jogos, né? Inclusive são times que são emergentes. A gente lembra que antes da pandemia os jogadores que foram levados para a China também que tinha esse objetivo de poder elevar o futebol lá no continente deles. Agora é a vez da Arábia Saudita e do Oriente Médio, já que os caras estão deitados, os caras queimam dinheiro. Então os caras quando vêm aqui para pegar atleta, não só aqui, mas como em todo o mundo, os caras vão com container de dinheiro mesmo para poder elevar o time, elevar o futebol da nação. A Arábia Saudita que tem um sonho de ser sede da Copa do Mundo, né? A última foi no Catar e agora é a vez da Arábia Saudita, né? É uma competição porque os caras, o que não falta para eles é dinheiro. Então o Corinthians tá aí nessa tratativa final com o Igor Coronado. Ele já anunciou que quer jogar no Corinthians, recebeu sondagem do Botafogo, negou, recebeu também proposta do Flamengo, também negou. Proposta não, na verdade assim, teve o filho do Tite que entrou em contato com o Igor Coronado, né, perguntando como é que estava a situação dele no Ittihad. E aí o Igor falou, olha, todas as minhas tratativas, tudo que eu tenho para falar, eu converso com o meu empresário, então você entra em contato com ele. Só que tem um detalhe, o empresário dele é o Rafael Brandino. O Rafael Brandino é corintiano. E ele falou para o Jorge Nicola que ele vai fazer toda a força, né, ele vai usar todas as suas forças para poder trazer o Igor para o Corinthians. O Rafael Brandino, ele é o mesmo empresário do Carlos Augusto, né, que foi vendido para o Monza, e do Xavier, e também do Júnior Mendes, que teve passagem pelo Corinthians, né? O Xavier, a gente lembra, era um volante, teve algumas oportunidades, não vingou, não performou. E o Júnior Mendes é aquele tal negócio, né? Ele era reserva do reserva e se jogou 5 jogos foi muito. Então com isso o Rafael Brandino já declarou que é corintiano e que está fazendo força para poder trazer o atleta para o Corinthians. Ele que está resolvendo algumas situações lá no país, né? Ele tem imóveis lá, carros, e ele precisa primeiro fazer as malas para poder decidir qual time ele vai jogar, só que ele já falou que ele quer jogar no Corinthians, e o Corinthians também está muito interessado. O salário dele é de 1,5 milhão, né? O contrato será um contrato de 2 anos, mas aí eu vou estar dando mais detalhes aí, inclusive alguns lances dele no vídeo futuro. Assim que sair alguma notícia em relação ao Igor Coronado, eu vou estar fazendo um vídeo aqui, beleza? Pessoal, mais uma vez eu vou falar aí, reforçando para a gente poder estar chegando nos 100 inscritos e poder estar sorteando a camiseta, tá bom? A camiseta que vai ser aí dada, né, presenteada pela SW Grife Esportiva, né? Se você quiser ou tem interesse de alguma camiseta aí, principalmente você que gosta de camiseta retrô, a SW Grife Esportiva ela tem bastante opções para você, tá bom? Então algum time, de repente você tem um time que você gostaria e não está conseguindo em alguma loja física, pode entrar em contato com eles aí que eu tenho certeza que eles vão estar atendendo aí o seu pedido. Beleza, pessoal? Então não se esqueça, SW Grife Esportiva está aqui apoiando o nosso canal, dando essa força para a gente aqui. Na descrição do vídeo aqui embaixo, você vai ver aí o Instagram deles e também o WhatsApp, o contato para que você possa estar fazendo o seu pedido. Certo, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí das informações, né? Loucura, doideira. Isso faz jus ao canto da torcida, né? Aqui tem um bando de louco.
E Corinthians é isso, é loucura. Faltando 4 segundos para o encerramento do bid, o Antônio Oliveira foi inscrito. Graças a Deus, senão a gente ia ter sérios problemas amanhã contra a Portuguesa. Porque o time sem um técnico também não pode jogar, não pode nem se apresentar. É um BO danado. De qualquer jeito, aí a gente está torcendo para que o Corinthians possa fazer um bom jogo e trazer um bom resultado amanhã. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixe seu comentário, compartilhe e vai Corinthians! E o Mano Menezes? Mano Menezes, você que falou pro Ranieri que aqui não é Cuiabá. Então, o Antônio Oliveira também tá falando. Aqui também não é Cuiabá. Ranieri do Corinthians e agora Antônio Oliveira do Corinthians. E você, Mano Menezes? Tchau.